Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre a campanha virulenta histórica contra Portugal. No Conselheiro Acácio deste mês agora de abril, no dia 26, que foi ao ar no dia 26, eu fiz um conselheiro já em cima mais ou menos dessa tônica e vou utilizar como fonte o mesmo texto que eu utilizei no Conselheiro Acácio. Entretanto, esse programa talvez tenha que ter duas partes. Vamos ver como é que eu me desenvolvo em relação a isso. E para tanto eu vou utilizar o artigo de outubro de 2015 do tenente-coronel João José Brandão Ferreira, intitulado Da Legitimidade da Guerra ao Mito da Solução Política, África Portuguesa, 1961 a 1974. Há poucos dias atrás, na semana passada, inclusivamente, o atual presidente de Portugal fez uma declaração pública esdrúxula e desconectada. Não se sabe, pelo menos no Brasil, não é? A gente não soube a razão pela qual o presidente de Portugal veio pedir desculpa dos erros históricos de Portugal e, sobretudo, aquele que se refere à ideia de colônia e à exploração dos portugueses dentro da África. Bem, veja bem, a declaração é desastrosa não pelo reconhecimento do erro. Né? Historicamente, se nós formos analisar efetivamente e culpar e cobrar das nações o que elas fizeram de barbaridades com relação a outros povos, o mundo entra numa carnificina. Esse é o primeiro ponto aqui que eu quero destacar. Né? Então, excessos, violências, guerras, crueldades, meu Deus do céu, elas existem desde que o mundo é mundo. Isso vai fazer com que a gente comece a estabelecer um processo de perseguição e de culpabilização por esses excessos cometidos há 500 mil anos atrás, 2.000 anos atrás, 10.000 anos atrás. Como é que vai ficar essa história? Então não se trata aqui do reconhecimento do erro. Se trata de 500 anos depois você cobrar uma dívida. Não é? Então, o argumento desenvolvido para isso é um argumento completamente esdrúxulo. Né? Todas as nações do mundo tiveram uma mão pesada, inclusive aquelas nações que cobram, ou aquelas tribos que cobram, um reconhecimento histórico. A história do continente da África interna é povoada de guerras e de escravizações e de submissões. A história das tribos indígenas brasileiras é povoada de guerras, de submissões. Né? A história do mundo inteiro, elas não são histórias diferentes das histórias do mundo. Não é? Não há nenhum povo que se desenvolveu de uma forma eminentemente pacífica, sem nunca ter guerreado, sem nunca ter escravizado. Veja bem, então, uma coisa é a gente entender o desenrolar dos acontecimentos históricos. Outra coisa é você não deixar o erro morrer, ficar recobrando o erro, estimulando o erro. Né?
fazendo cobrança para as gerações que já não tem nada mais a ver com isso. Muito pelo contrário, as gerações seguintes estão extremamente empenhadas na sanação dessas feridas que ficam abertas. Eu vou dar um exemplo aqui, muito claro. A comunidade dos povos falantes de língua portuguesa, por exemplo, é um movimento que surgiu, liderado pelo Brasil e por Portugal, simultaneamente, quando se construiu o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, depois os povos falantes de língua portuguesa, né, que é as localizações geográficas por onde Portugal passou, no sentido de um restabelecimento de diálogo, de contato e da criação de um circuito internacional de amizade. E, evidentemente, na construção de políticas públicas, na medida em que isso for possível, não é? Para que todas essas localidades possam, evidentemente, gozar de uma infraestrutura intelectual, de uma infraestrutura urbanística, de uma infraestrutura política, né, de um dinheiro em comum, de um fundo internacional em comum, que possa vir a promover uma cultura internacional de paz, de meio ambiente, de inclusão, de sustentabilidade, de fraternidade, de amor. Então, o discurso é, sobretudo, horroroso em todos os aspectos, porque ele não fala na construção de uma cultura de paz e de fraternidade. Ele vai no sentido inverso da compra e do desenvolvimento daquilo que deveria ser uma cultura pacífica. Ele vai na cobrança, quer dizer, é preciso rechaçar de uma vez por todas esse discurso de esquerda, esse discurso de extrema direita, em que você fica divulgando e propagando o ódio por erros passados. Eles existiram? Óbvio que eles existiram. Não se trata de um negacionismo histórico. Trata-se de não permitir o cultivo do ódio entre nações. Então, é preciso fazer diferente? Sim, é preciso fazer diferente. E essa diferença inclui o não acolhimento desse discurso de um imperialismo e de um globalismo que quer continuar colocando culpa em cima de certas nações. A culpa nunca vem, por exemplo, em cima da Inglaterra. A culpa nunca vem em cima da França. A culpa não vem em cima dos Estados Unidos, que fazem guerra durante todo o seu percurso histórico. Invadem nações, destroem nações, a olhos vistos, filmado, fotografado. Muito bem. Então, bem, nós vamos pegar este artigo, porque é um artigo muito pontual, e ele explica, evidentemente, que ele não entra em certos setores. A história é sempre algo muito complexo, não é? E de modo algum, quando a gente está abordando um lado da história, nós estamos negando o outro lado. Não é impossível abordar todas as frentes que precisam ser abordadas. Então, esse artigo é um artigo muito bem escrito e que pontualmente coloca, elege certos aspectos da história portuguesa, e eu gostaria de reafirmar esses aspectos. Bom, ele fala que há um primórdio, digamos assim. Historicamente falando, Portugal sempre teve um inimigo histórico. E é curioso que foi a Inglaterra. E é curioso porque a Inglaterra é o país de pactuação diplomática mais antiga com Portugal, né? E apesar disso, a Inglaterra sempre se comportou como um Judas em relação a Portugal. E Portugal nunca tratou a Inglaterra dessa forma. Nunca devolveu à Inglaterra os apunhalamentos na costela que a Inglaterra fez sempre de Portugal, né? Historicamente falando, toda nação, quando ela tem um protagonismo, ela tem uma nação que lhe faz um antagonismo. Quando nós vamos estudar o mito do herói,
né, nós vemos sempre que a ideia da transcendência, ou a ideia dos desafios que esse herói tem que enfrentar, ele vai lidar sempre com um antagonista, com um anti-herói. Então, o grande antagonista da história de Portugal sempre foi a Inglaterra. E é interessante porque os portugueses têm uma rixa histórica com a Espanha, né? Mas a Inglaterra foi capaz de grandes traições e de copiar inclusivamente certos modelos, como por exemplo o modelo da Commonwealth da era vitoriana é baseada, descaradamente baseada, no modelo do Império Ultramarino português, né? Então, nós temos historicamente nações que se destacam e há um antagonismo contra elas. Isso faz parte do processo histórico, inclusive. Tá certo? Agora, a forma como essas nações vão responder a esses antagonismos históricos também é que faz a diferença, né? Então, há uma transcendência regendo a história de Portugal. Isso é algo sobre o qual há uma história providencialista. Então, essa visão de uma espiritualidade regendo os destinos de Portugal e o movimento da história portuguesa é algo que a gente tem que destacar. E a reação de Portugal face aos seus inimigos também é algo que merece destaque. Porque essa reação nunca foi na medida exata dos golpes que lhe foram desferidos. Pelo contrário. Então, voltando aqui, aliás, começando o artigo de Brandão Ferreira. Ele fala que há uma campanha virulenta contra Portugal, desenvolvida pela maioria da comunidade internacional, com especial ênfase para os países do terceiro mundo, orientados e apoiados pelo campo comunista, que assentava na condução do colonialismo e no chamado direito dos povos à autodeterminação, que são chavões que a meteorologia política apelidava de ventos da história. São ventos novos. E ele está certo. Agora, ele está parcialmente certo quando ele fala que isso é apoiado somente pelo campo comunista. Não, o campo comunista é um campo recente, né? E, de fato, no caso da palavra colônia, no sentido do Brasil, ou o movimento de colonialismo, esse movimento parte do Brasil contra Portugal em 1822. Meu Deus do céu, eu já perdi a conta da quantidade de vezes que eu já expliquei sobre isso, né, que eu venho conversando sobre isso. O Brasil nunca foi colônia de Portugal e Portugal nunca teve colônia em nenhum lugar do mundo. Portugal foi um império ultramarino, com repúblicas no Atlântico, e no Índico e no Pacífico. Né? Bem, então, mas há o mote para o colonialismo, ele parte a partir do Brasil, em 1822, da própria mão do príncipe regente e de José Bonifácio, direciona aquilo como contra Portugal, e esse argumento foi um argumento falso, criado pela maçonaria brasileira, sustentado pela maçonaria brasileira. E depois da independência do Brasil, foi esse argumento que foi sustentado pelos conservadores brasileiros, pelos liberais brasileiros, pelos militares brasileiros, por toda a República Brasileira. São 200 anos de perseguição sistemática e de mentira lançada contra Portugal. Bem, o direito dos povos à autodeterminação, os povos têm direito a não sofrerem intervenções? Claro que eles têm direito, de outros países. É óbvio que eles têm direito. Né? Mas é preciso que essa autodeterminação seja construída em cima de argumentos históricos e bases políticas corretas. Então há um chavão? Há um chavão. Bom, resumidamente, nós temos historicamente, o Brandão Ferreira vai colocar, algumas etapas que vão, de certa forma, desembocar, né,
nesses argumentos do século XIX e XX, que é o colonialismo e a ideia da autodeterminação dos povos. Quando os portugueses se lançam às descobertas, porque os espanhóis vêm na esteira desse processo, o direito internacional, ou aquilo que nós vamos chamar de direito internacional, que era baseado na identificação de terras, na conquista de terras, né, que eram consignadas como sendo não povoadas, então, ou povoadas por gentios. Aqui nós temos o direito canônico, era o direito que regia aquela altura. A gente pode argumentar, arguir, falar, mas desde quando a Igreja Católica pôde arvorar-se a conquistar o mundo e dizer que o mundo é dela? A gente pode argumentar isso, contra-argumentar sobre isso, tá? Mas uma coisa é tentar o entendimento de por que a coisa deu-se daquela forma e a legitimidade desse argumento. Outra coisa é entender que aquilo é um fato histórico. Então é um fato histórico, e eu não preciso concordar com um fato histórico. É um fato histórico que, em 1500, o direito que vigorava na Europa, né, era o direito canônico. Ponto. A Igreja Católica Romana decidiu, portanto, e Santo Agostinho lança as bases da chamada Guerra Justa, que é uma lógica de guerra que é baseada na lógica de guerra da jihad muçulmana. Né? Então você pode fazer a guerra contra o infiel, tomar o território do infiel, colonizar o infiel, digamos assim, né? Prear o infiel, torná-lo escravo. Isso tudo estava na ideia de guerra justa. Está na ideia da guerra justa do muçulmano e está, sim, na ideia de guerra justa do mundo católico. Tem que se entender isso. Então não é só o muçulmano que faz a guerra justa. Veja, o que nós estamos vendo agora é uma outra ideia de guerra justa que está sendo levada a cabo pelo Estado sionista de Israel contra a Palestina. É a mesma lógica. A gente concorda ou discorda dela? É outro detalhe. Mas é preciso entender a lógica que está norteando. Então, a Igreja Católica, naquela altura, era uma autoridade supranacional, como a ONU, por exemplo. Mas a Igreja, diferentemente da ONU, era uma autoridade mesmo. Então, as questões, digamos, o grande tribunal internacional que resolvia essas grandes questões estava sediado no direito romano canônico. No direito romano, e o direito canônico estava em cima do direito romano. Então, a autoridade supranacional, reconhecida como tal, no mundo cristão era o Papa. A Europa inteira era católica. Né? Um catolicismo que converteu ou que botou rédeas dentro do paganismo. Mas os grandes reinos, naquela altura, eram cristãos na Europa. Então, a Igreja Romana decide a divisão do mundo. Bem, essa divisão ela tem duas etapas. O mundo é dividido pelo Tratado de Alcáçovas Toledo e depois o mundo é dividido pelo Tratado de Tordesilhas. Né? Então, na divisão de Alcáçovas Toledo, o mundo é dividido em norte e sul. A parte norte cabe a Portugal, a parte sul cabe a Espanha. A chamada partilha do mundo. Né? Depois, na divisão de Tordesilhas, isso é revertido. O mundo é dividido no sentido dos meridianos. Tá? Bem, o que essa divisão previa? O mundo poderia ser dividido, era possível de ser, digamos, a posse dele, a conquista dele, era possível de ser feita, desde que ele estivesse enquadrado em duas situações. Né? Aquela terra era terra de infiel. Infiel é todo mundo que não é cristão. Isso vale para o judeu, isso vale para o muçulmano, isso vale para o pagão, isso vale para o indiano, isso vale para o turco, isso vale para os índios, isso vale para os africanos, vale para qualquer um. Você chegou numa terra
onde ela é habitada ou povoada por infiel, você tem o direito de tomar posse dela. Tá? Você chegou numa terra em que ela não está habitada por ninguém, você tem o direito de tomar posse dela. Então essas eram as duas condições, esses eram os dois princípios, né, que o direito consignava. Inclusivamente, existem algumas situações curiosas que permite que o católico tome terras ao próprio católico, em situações específicas, desde que eles vão guerrear contra os mouros. Isso aconteceu, por exemplo, na tomada de Ceuta. Aconteceu entre Portugal e Espanha. Tá? Então, as razões pelas quais, evidentemente, vai acontecer a partilha do mundo, repito, nós podemos arguir sobre elas, tentar entender, mas era lógica. Né? Então, no início dos descobrimentos, o Papa, para fazer guerra aos infiéis, então você tinha um processo aqui que foi criado através de bulas papais e a tomada de posse de território. Então, se os muçulmanos estavam numa grande porção da Península Ibérica, se você faz guerra contra eles, você tem o direito de tomar o território, você tem o direito de escravizar aqueles povos para tentar convertê-los, né? E você tem o direito de ficar com tudo que é deles. É uma pilhagem de guerra? Óbvio que é. Ninguém está aqui escondendo nada. Óbvio que é. É bonitinho o que foi feito? Também não. Mas é a forma como o mundo funcionava. Repito, os Estados Unidos alegam, pleno século XX, século XXI, que um determinado país, ou Irã, ou Líbia, ou Iraque, ou seja lá o que for, tem armas de destruição em massa, então para levar a democracia ele chega, assalta o país, bombardeia todo mundo, mata meio mundo e toma os poços de petróleo. Nós estamos falando de um botim de guerra. É a mesma lógica, tá claro? Bem, então o que a igreja autorizava fazer, o mundo capitalista continua autorizando. Um era num plano religioso, o outro era num plano meramente econômico. Mas o processo é equivalente. Não há o que discutir em relação a isso, no sentido da pilhagem. Tá? A lógica interna dessa pilhagem, se é que isso pode ter alguma lógica, tá claro? Mas, enfim, no início das navegações, então, os portugueses e os espanhóis, a igreja, aí é preciso entender por que razão a igreja romana consigna somente a Portugal e Espanha essa divisão do mundo. Isso é um outro detalhe que não vou aqui entrar. Né? Então, o papado concede somente a Portugal e Espanha a partilha do mundo. Somente a esses dois reinos peninsulares. E é preciso ter isso em perspectiva. Né? Então, tanto Portugal quanto Espanha, à medida que eles vão avançando, né, nas navegações, eles têm o objetivo expresso de falar, cheguei no território tal, você tem que mandar a carta para Roma, cheguei no lugar tal, tal lugar é assim, 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 assim. E aí, se aquela circunstância é habitado por gentio ou está vazio, não é habitado por ninguém, muito bem, você poderia, aquilo ali era seu. Se era habitado por gentio, você tem que evangelizar. Né? Se não, então, se era habitado por gentio, além de evangelizar, dependendo, você vai fazer a guerra justa, sobretudo se fosse contra o Islã. Né? E a capacidade de comercializar e de combater o infiel. Isso tudo estava dentro dessa perspectiva. Quando os portugueses, portanto, se lançam aos mares, né? Então você tem uma teoria que é a tese do mare clausum, que vai obter o sancionamento da Santa Sé. Isso é o que está por trás do Tratado de Alcáçovas Toledo, em 1479. E mais tarde o Tratado de Tordesilhas, em 1494, já feito
dentro do governo de Dom João II com os reis de Espanha, né, Castela e Aragão, que é Fernando e Isabel, ele divide o mundo em dois hemisférios. Tá? Quando ele divide o mundo em dois hemisférios, um espanhol e outro português, evidentemente que o mundo português aqui abre definitivamente o caminho para as Índias. E a Espanha não chega lá. Quem chega é Portugal. Portugal chega até a China, né? A Península Indostânica, e Portugal se espalha por todo o Oriente. Bem, quando Portugal faz esse movimento, o período dos descobrimentos lança uma nova geopolítica internacional. É realmente preciso entender o que está em curso aqui, que é algo seríssimo, gravíssimo, um sentido de positivo, mas ao mesmo tempo você tem uma outra batalha ali sendo travada, né? Os árabes, havia uma influência árabe e turca ajudada e respaldada pelos contratos comerciais que existiam entre os árabes e os turcos e as repúblicas italianas. Os árabes, os turcos e as repúblicas italianas, sediadas em Veneza, né, eles tinham o monopólio do comércio das especiarias. Tá? E evidentemente que esse monopólio do comércio, quando o Papa, então essas bulas papais que outorgam ao mundo católico, ao mundo cristão, o monopólio do mundo, entre outras coisas, além de um aspecto religioso, evidentemente, nós temos um aspecto político, um aspecto econômico nesse processo. E de imediato o que a gente tem é o comércio mundial, né? Então, através do plano político, você tem o desenho de uma nova economia. Quando os portugueses se lançam contra os turcos, os árabes, contra o Islã, enfim, ele arremete contra as repúblicas italianas, evidentemente. É uma guerra comercial. Tá claro? E isso sem falar no processo da reconquista de Jerusalém. Então, os portugueses, havia uma rota de comércio que era levado para dentro da Europa. Os portugueses arrebentam com essa rota de comércio e eles passam a ser os grandes competidores, os grandes detentores desse poder comercial, o chamado comércio das especiarias. Então, a parte econômica do processo de descobrimentos é uma perspectiva, ela não é a perspectiva fundamental. Né? Bem, então, a influência árabe, turca e das repúblicas italianas, temendo perder o monopólio do comércio das especiarias, né, vão impedir o estabelecimento pacífico da presença portuguesa no Oriente, evidentemente, na Península Indostânica. E é óbvio que há uma guerra aqui inevitável. É óbvio. Então, o ataque português ao Império Otomano pelas costas, né, foi também uma ação estratégica indireta, visto que esse ataque vai aliviar a pressão por exercida pelo Império Otomano no Mediterrâneo Oriental, nos Balcãs, na Europa do Leste. Tá claro? Então, esse processo que se dá entre portugueses, turcos, árabes, né, que envolve o Império Otomano, e é preciso lembrar que Constantinopla havia caído. Nós estamos no mesmo período. E Constantinopla foi tomada pelos turcos. Né? Constantinopla já não era mais cristã, eram os turcos, de modo que quando Portugal lança-se naquela guerra contra os turco-otomanos, nós temos de fato um poderio turco muito vigoroso instalado ali, naquele período, naquela área, naquela região. Né? Então, os portugueses
que é um país muito pequeno, tem uma guerra grande, comercial e não só, contra este império gigante que era o Império Otomano. Ao mesmo tempo, os portugueses chegam à China, e é preciso entender aqui o seguinte: Portugal não ataca um país soberano. A única exceção será talvez da China, num sentido de atacar para tomar conta do território. Tá? Há disputas territoriais, o caso de Macau é um caso ilustrativo, né? Mas é uma ilustração específica. Mas, no entanto, Portugal não toma posse territorialmente dos territórios, como fez, por exemplo, a Inglaterra. A luta ali é uma luta comercial. Tá claro? Portugal chega àquelas localidades e ele não toma posse dos territórios. Ele não cria um governo ali específico. É preciso entender essa manobra e essa movimentação, que ela foi uma movimentação muito particular, né? Então veja, o século XV, 1400 e pouco, e o século XVI, ele tem uma configuração muito específica. Até o fim do século XV, as potências do norte da Europa, quando o Vaticano divide o mundo, né, entre esses dois reinos, essas duas parcelas peninsulares, Portugal e Espanha, essas potências do norte da Europa foram espectadoras daquilo que estava se passando. E, evidentemente, você tem um comércio que começa a florescer de uma forma muito intensa nos portos da Península Ibérica, com especial destaque para Lisboa. Lisboa, no período de Dom Manuel, terá sido talvez um dos portos de maior volume, um porto e um entreposto comercial de maior volume que existia. O período de Dom Manuel é muito pujante, né? E Lisboa, inclusivamente, nessa época, Dom Manuel faz um arranjo urbanístico de Lisboa, já dizendo que Lisboa é a terceira Roma. Então, além de tudo, nós temos uma perspectiva de um messianismo ali português naquela altura, tá? Sendo conduzido e levado a cabo. Mas, então, naquela altura, durante o período dos descobrimentos, nós temos inclusivamente acontecendo ali na região não só do Mediterrâneo, bem como na região do Índico, alguns messianismos, tá? Que estão em confrontação. Eu cito aqui, à guisa de exemplo, duas obras de Sanjay, de um indiano, Sanjay Subrahmanan, que é intitulado Impérios em Concorrência, Histórias Contadas nos séculos XVI e XVII, e o Império Asiático Português de 1500 a 1700. É uma história política e econômica. Bem, o Sanjay é um dos autores que vai trazer nessas obras dele, sobretudo nos Impérios em Concorrência, a ideia de que havia no Índico 4 messianismos em disputa ao mesmo tempo. É um indiano que vai trazer essa perspectiva. Não é nenhum historiador europeu, né? E é interessante a gente perspectivar, portanto, esse enfrentamento de messianismos políticos ao mesmo tempo em que está se dando o enfrentamento de uma disputa política, de uma disputa territorial e de uma disputa econômica. Então nós temos um messianismo político envolvendo toda essa tônica dos descobrimentos, portanto, século XV e século XVI. Né? Bem, então ao longo do século XV, essas potências do norte da Europa ficaram ali na expectância. Quando elas percebem que Portugal e Espanha começaram a ficar ricos, né? Evidentemente você tem
um ataque, um direcionamento de um ataque que vai para cima de Portugal e de Espanha. Então, desde o início do século XVI, existem as chamadas guerra de corso. Mais uma vez eu reitero, guerra de corso é guerra de pirataria. A Inglaterra terá sido talvez o país com a maior frota de corso do mundo. Tá? A Inglaterra atacava e pilhava navios, atacava em alto mar os navios, roubava os navios e levava a pilhagem para a Inglaterra. E evidentemente que o comandante, o pirata que atacou o navio, ele tinha uma porcentagem significativa do butim, do corso. A Portugal não tinha política de corsos? Claro que tinha, mas é evidente que tinha. A Espanha também tinha. Por exemplo, Dom Afonso Henrique financiou o Infante. Tinha vários navios de corso, porque você não tinha como não ter. Tá certo? Agora, como prática de enriquecimento, não. Tá certo? A Inglaterra tinha uma frota marítima de corso, fazia a guerra de corso para enriquecimento. Esse é outro detalhe. Então, a partir da década de 30 do século XVI, existe historicamente, os franceses, os ingleses e os holandeses vão iniciar uma atividade de rapina apoiada pelas monarquias dos seus respectivos países. Tá claro? Então, gente, nesse bojo estava uma série de coisas envolvidas. Por exemplo, a expulsão dos judeus da Península Ibérica. Não é? Evidentemente, parte dos judeus indo futuramente depois para Holanda. Não é? E Portugal e Espanha perdem muito com essa política de inquisitorial que a Espanha constrói. Né? É da Espanha que parte a Inquisição, é de Isabel e de Fernando de Castelo, e depois, por tratativa política, eles obrigam Portugal a assumir aquela estrutura, não é? E a criar a Inquisição. Mas a Inquisição portuguesa não teve a mão pesada como teve, evidentemente, a Inquisição espanhola. Mas seja como for, aquilo é um virar contra si muito violento, porque junto com a expulsão dos judeus, vai-se o dinheiro, vai-se o conhecimento, vai-se uma série de coisas. E, ao mesmo tempo, esse messianismo judaico espalha pelo mundo. Né? Bem, então nós temos aqui algumas coisas que é preciso entender o ambiente local. Nós temos a Batalha de Alcácer Quibir, em África, não é? Onde Dom Sebastião morre, naquele momento ali. Dom Sebastião já estava planeando a ideia, o retorno de um império e a recriação da Ordem do Templo, a recriação dos Templários. Então, o governo de Dom Sebastião é um governo muito curioso. Já estava desenvolvendo no Brasil, com os jesuítas e não só, um processo de mineração como ideia de capitanear fundo para Portugal. Mas, enfim, uma série de casamentos tentam se arranjar para Dom Sebastião, mas Dom Sebastião morre sem herdeiros. Não é? Resulta da morte de Dom Sebastião a união das coroas portuguesa e espanhola a partir de 1580. Bem, quando você tem a união das coroas espanholas, essa situação se agrava para Portugal. Né? E, evidentemente, Portugal tinha a chamada Invencível Armada. Né? A Espanha arrebenta com a Invencível Armada. Houve, digamos, uma parte ali de um grande enfrentamento do mar, uma circunstância marítima que destruiu muitos navios, existiu. Mas a Espanha lança-se em guerras alucinadas, com almirantes despreparados, e ela arrebenta com a marinha portuguesa. Tá? E a Espanha destrói a Invencível Armada. Literalmente, a Espanha destrói a parte mais considerável da marinha portuguesa, e no bojo desse processo,
ela volta à Inglaterra contra Portugal. Esse é, digamos, o rescaldo dessa questão. Nós temos uma decisão de Madrid em 1585 e em 1595 de fechar os portos portugueses para o comércio, né, com os Países Baixos, Holanda incluso, e essa política se revelou absolutamente catastrófica para os interesses especificamente portugueses, porque os portugueses que já tinham aberto um comércio, né, na Península Indostânica e no Oriente, eles ficaram impedidos de comercializar na Península Ibérica. Os holandeses vão criar companhias comerciais de navegação para buscar os produtos na origem. O resultado disso aí é que a Espanha, através de uma decisão absolutamente enlouquecida, arrebenta com a ideia de comércio que Portugal tinha aberto na esteira da guerra com o Islão, contra o Islão. O resultado é catastrófico e Portugal passa a ser atacado. No caso, a coroa dos Áustrias, né? Que é a terceira dinastia que vai reger Portugal, dos Filipes. Então, Portugal passa a ser atacado por todo lado. O Brasil já estava descoberto, o Brasil passa a ser visitado por franceses, por ingleses, por holandeses, né? No sentido de começar uma pilhagem, e no caso especificamente brasileiro, nós temos a presença holandesa em Pernambuco, Bahia, depois Pernambuco, não é? E junto com os holandeses vieram futuramente judeus, e nós temos depois os franceses no Rio de Janeiro. Evidentemente houve uma batalha dentro do Brasil no sentido da expulsão dos franceses e dos holandeses. E deu resultado. Tá claro? Deu resultado. Bem, mas isso é, digamos, o efeito, as rebarbas de uma política absolutamente diplomática, absolutamente desastrosa, conduzida pela Espanha. Ora, então, em oposição ao mare clausum do Tratado de Alcáçovas, né, em 1608, o holandês Hugo Grotius desenvolve a teoria do mare liberum, que defendia que a navegação no mar oceano deveria ser aberta a todos os países. Nós temos também, dentro de todo esse conjunto, século XV, século XVI, a reforma. Nós temos a queda de Constantinopla, né? Antes nós já tínhamos tido o cisma, a queda de Constantinopla, nós temos a reforma e o calvinismo. O que significa isso? Existe um questionamento absoluto do poderio de Roma. Uma vez que a gente tinha uma pactuação, né, entre Roma e as monarquias europeias, a reforma e o calvinismo arrebentam com esse poder que estava centralizado na Santa Sé. A Santa Sé perde o seu poder de intervenção temporal, no sentido de que ele arbitrava os conflitos. O arbítrio dos conflitos era através de bula papal. Então, esse arbítrio ficava, em grande medida, na diplomacia. Ele passa a ir para a força das armas. Aqui é que a gente começa a entender que, de fato, tem ao início do surgimento de uma guerra política que as diplomacias dos países vão ter um trabalho imenso no sentido de contornar, porque a reforma e o calvinismo são cristãos, mas eles não são romanos. Ao mesmo tempo, eles vêm imbuídos de um maçonismo futuro e, antes de tudo, eles vêm imbuídos de uma ideia de lucro, que a Igreja Católica não perfilhava. Né? Então, você tem toda uma nobreza mercantil nascente aqui, que é extremamente problemática, isso sem contar, evidentemente, com a perspectiva judaica de comércio. Né? Bem, historicamente, os judeus existe uma mácula muito grande, os judeus foram sendo jogados para o lado de empréstimos e de comércio, porque os católicos eram proibidos
de fazer certo comércio. Então, os judeus, para sobreviver, uma das táticas foi exatamente essa. E eles foram injustamente atacados e colocados como os grandes manipuladores e detentores de uma usura, né? Os reinos católicos se serviam desse procedimento e os reis, pode-se dizer que os reis católicos tinham seus judeus de estimação. Mas, quando precisava, eles condenavam os próprios judeus, mas não deixavam de usar o dinheiro que os próprios judeus tinham. Tá certo? Então, é preciso ter muito cuidado na avaliação de uma certa coisa. De modo que, quando a reforma e o calvinismo vêm entrelaçada ou de braço dado com esse judaísmo e com as práticas de empréstimo e de juro e de usura, ou de seja lá o nome que se queira dar, há um contexto. E a forma da igreja lidar com o dinheiro ao longo dos séculos, sim, em grande medida, é uma responsável por esse flanco que se abre. E a igreja é atacada aqui, olha, de uma forma imponente, tá? E ela cai. Não tem como se sustentar. Aquilo cai. Uma vez que você tem o trono, o pacto entre o trono e o altar, não é? Surge dentro da Europa nações que são claramente protestantes, caramba, como será, por exemplo, a Alemanha, como serão a Inglaterra. E uma vez que essas nações são claramente protestantes, elas são anti-Roma. Anti-Roma. Então, começa dentro da própria Europa uma divisão de poderes religiosos e de poderes políticos e de poderes econômicos. A gente tem tudo isso configurado em 1600 e pouco, no século XVII. Né? Então, os ingleses, os conflitos passam a ser um conflito de arma. Se antes a igreja romana, o direito romano, né, o direito canônico, mediava esses conflitos através de bulas, agora não mais. A igreja já não tem essa força. Tá? Então esse é um cenário amplo que nós temos que ter em perspectiva aqui. Bem, em contraponto à teoria do chamado Mare Liberum, né, que é desenvolvido pelos holandeses, os ingleses vão publicar uma teoria deles mesmos, em 1651, que é o ato de navegação. Esse ato de navegação deu origem ao sistema do pacto colonial, onde nenhuma mercadoria proveniente de fora da Europa, especialmente das colônias inglesas, podia ser transportada para a Inglaterra, exceto por navios ingleses. Navios que foram construídos na Inglaterra, eram pertencentes aos súditos britânicos, com capitão inglês e com 3/4 de equipagem inglesa. Resumo da ópera: a Inglaterra proibiu outras nações de venderem para ela mesma. Acabou. Então a Inglaterra já tinha uma política de corso, ela vai expandindo as suas colônias. Bem, para finalizar e terminar a nossa primeira parte aqui, em 1822, o Brasil, numa atitude única dentro do Império Ultramarino Português, Dom Pedro, na condição de príncipe regente, inventa uma mentira contra o próprio pai, não é? E contra a sua própria coroa, porque ele era o príncipe herdeiro daquele grande império. Ele arrebenta com o império do qual ele próprio seria o herdeiro. Né? E é preciso aqui de se destacar o seguinte: exceto o Brasil, nenhum outro estado, província do estado português se rebelou contra a coroa portuguesa. O Brasil é um caso único na história, para o bem e para o mal. Tá? Então, aonde Portugal se estabeleceu, ninguém fez guerra contra a coroa portuguesa, contra Dom João. Essa guerra foi movida pelo Brasil, conduzida pela maçonaria e pela elite de direita monárquica brasileira e pelos militares, baseado num falso argumento, que era que o Brasil
que Portugal tinha colônias. É preciso lembrar que naquela altura o Brasil fazia parte integrante, era o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Não era Reino Unido de Portugal, Brasil e Angola, ou Portugal, Brasil Portugal, Algarves e Macau. Era o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O resto, aquilo compunha a coroa. O resto do Império Ultramarino, portanto, eram estados ou províncias. O Brasil estava, naquela altura, era o cerne da coroa. É preciso entender a gravidade do que foi feito. Então, o Brasil declara a separação, faz o golpe da separação. Aquilo não é uma independência, porque não era uma colônia. Isso é um fato diferente da independência americana. Os Estados Unidos, de fato, eram colônia inglesa e ali você tem um movimento de independência. O Brasil não tem um movimento de independência. O Brasil tem um movimento de secessão, de separação, né? Mas veja, quando Dom João, quando a família real vem para o Rio de Janeiro, um dos primeiros atos de Dom João é a abertura dos portos brasileiros ao comércio inglês. Isso é uma ação da maçonaria, né? Então, de algum modo, o Brasil cria um argumento falacioso de inverter essa lógica. O Brasil assume-se como colonizado, quando, na verdade, ele era a coroa, né? Cria um movimento de independência dos colonizados e, a partir desta atitude que sai do Brasil, entendeu? A ideia da colonização, que foi o início da nossa conversa aqui, do nosso diálogo. Há dois argumentos: o direito à autodeterminação dos povos e o direito e a ideia de colônia. A ideia de colônia, ela parte do Brasil. Isso é o que vai ser inaugurado a partir do século XIX, né? E, evidentemente, a ideia de colônia sobrepõe-se à questão da escravatura, sobrepõe-se à questão do tráfico, e depois nós temos a questão da autodeterminação dos povos. Mas quem levanta essa bandeira, internacionalmente falando, é o Brasil. E ela é mentirosa. Portugal nunca teve colônia. Havia escravatura? Havia. Havia tráfico? Havia. Mas é preciso contextualizar. E é preciso, inclusivamente, perceber quem traficava, quais eram as nações que traficavam, quais eram as famílias nobres que traficavam, quais eram os locais que eram entrepostos comerciais, não é? A Inglaterra, segundo o próprio site Slave Traders, que fez a maior recolha documental de um e do outro lado do Atlântico, coloca claramente que a Inglaterra, a França, né, a Holanda, são os maiores escravizadores do mundo e traficantes de escravos. Não é Portugal. Isso minimiza a barbaridade? Não, mas a barbaridade histórica, ela sempre existiu. Agora, para finalizar, é preciso aqui entender o seguinte: a coroa portuguesa não traficava. Tá? O tráfico é um comércio, a coroa não fazia isso. E a coroa não escravizava. As legislações afonsinas, manuelinas e filipinas dão prova disso. Havia legislação que proibia. A legislação foi furada? Foi, gente. Várias vezes foi. E o que a coroa tem que a ver com isso? Nada. Era muito difícil você administrar. Veja bem, o Brasil tem Constituição. Ninguém, legalmente falando, pode roubar. Isso significa que não existe roubo? Não. Então, a pilhagem, você tem que dar nome aos bois. Quem é que estava pilhando? Quem é que estava preando? Quem é que estava indo em África? Quem é que estava roubando minério? Vendendo ouro? Vamos falar da história? Vamos. É preciso falar a história. Mas é preciso que se dê os nomes dos bois corretamente. Então, veja.
nós temos aqui um processo que vem se dando em cima de Portugal há muitos séculos. Na semana que vem, nós vamos continuar, né, para entender como esse processo foi sendo desdobrado até chegar ao século XX e agora ao século XXI, né, onde Portugal continua sendo acusado dentro dessa linha, quer dizer, de ter colônias e da reivindicação dos povos à sua autodeterminação. Tá claro? Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.